Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículo 13 em diante. Nos diz assim o texto sagrado: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim, toda a árvore boa produz bons frutos, e toda má árvore produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Somente até aqui. Os irmãos podem sentar-se, uma vez que já foi feita a oração pela palavra, ou melhor dizendo, por mim. A palavra já é abençoada, já é uma bênção. Que o Senhor aqui fale conosco para a sua glória. A meu ver, queridos, o texto que nós acabamos de ler é o mais assustador de toda a Escritura Sagrada. Eu confesso para vocês que, meditando nesse texto aqui, eu já custei a dormir, porque ele realmente me assusta. E eu gostaria de mostrar aqui para vocês por que nós devemos tremer diante destas palavras de Cristo. Em primeiro lugar, porque claramente o Senhor nos revela algo que os evangélicos de hoje tentam provar o contrário. Certa vez eu estava ouvindo um debate numa rádio, e eu creio que aquele tenha sido o último debate que eu ouvi, porque foi a gota d'água aquilo que eu escutei. Um ouvinte perguntou se no dia do juízo final haveria mais salvos ou mais perdidos, porque se houvesse mais perdidos, então o diabo teria vencido e Jesus teria perdido. E um dos debatedores respondeu que aquele dia será um dia de grandes surpresas, porque muitos que nós pensamos que estavam perdidos, na verdade estão salvos, e desta forma a maioria é salva, e poucos são os que se perdem. O debatedor da rádio disse isso, não sou eu que estou dizendo isso entre aspas. E os outros debatedores concordaram com ele. E eu me lembro que o mediador disse: puxa, que legal, nunca tinha pensado nisso, né? Estão todos de acordo? Então vamos para a próxima pergunta. Impressionante. O debatedor, em momento algum, usou a palavra de Deus. Ele disse o que ele achava. E é isso que me irrita nos debates, nas rádios. Eles dizem não o que a palavra de Deus declara, mas o que cada um acha. E de vez em quando, ou quase sempre, eles concordam entre si naquilo que é o contrário do que a palavra de Deus diz.
O Senhor Jesus claramente está dizendo que muitos são os que se perdem. Muitos, não poucos. É bem claro o texto, vamos repetir o versículo 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Isto significa que o diabo venceu, que Jesus perdeu. Irmãos, não existe um cabo de guerra e Jesus de um lado e o diabo do outro, irmãos. O diabo não venceu coisa nenhuma, porque ele é o primeiro condenado, vocês estão entendendo? Ele é o primeiro condenado. O que precisamos compreender é que esse mundo jaz no maligno, mas Deus, na sua infinita misericórdia, nos deu a oportunidade da salvação. Se nós não conhecêssemos Cristo, já estávamos perdidos por natureza. Nossa natureza é inclinada ao pecado, irmãos. Jesus não veio nos condenar, Ele veio nos salvar. Condenados nós já estávamos. Já estávamos. O versículo 14 prossegue dizendo: e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Poucos. Então pense comigo, esse texto é assustador, porque eu sei que muitas pessoas que eu conheço estão perdidas. Pessoas que talvez eu tenha cumprimentado hoje, que eu tenha conversado hoje, estão perdidas. Perdidas. Nós sabemos, queridos irmãos, que essa porta a qual o Senhor fala aqui, é Ele mesmo. Em João capítulo 10, versículo 9, o Senhor claramente declara: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Sabemos que esse caminho também é Jesus. Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Preste atenção que ele, em João 14, 6, disse: ninguém vem ao Pai. Ele não disse ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai, porque Ele e o Pai são um. Ele é o único mediador entre Deus e os homens, porque sendo Deus se fez homem, para tomar sobre si a nossa condenação na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E quem é que nele crê? Quem o chama de Senhor? Esse é o segundo motivo pelo qual esse texto, para mim, é o mais assustador das Escrituras. Veja comigo o versículo 21 desse texto: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Vamos dar uma pausa aqui. Quem é que chama Jesus de Senhor? São os budistas, irmãos? São os islâmicos? São os ateus? Quem chama Jesus de Senhor somos nós. Nós é que chamamos Jesus de Senhor. Hoje mesmo, você aqui nesse culto, por diversas vezes, orando, você chamou Jesus de Senhor. Louvando, você o chamou de Senhor. Eu o chamo de Senhor. Chamar Jesus de Senhor é, porventura, uma garantia de salvação? Não. O texto é muito claro e ele me diz que não. E quem está dizendo isso é o próprio Senhor Jesus Cristo. Que nem todo que o chama de Senhor será salvo. Então isso me assusta. Porque se em primeiro lugar muitas pessoas que eu conheço estão perdidas, em segundo lugar, muitos crentes que eu conheço estão perdidos. Não apenas aqueles que não chamam Jesus de Senhor,
Mas dentre os que chamam Jesus de Senhor, também há perdidos. E o mais assustador de tudo isso é que eles pensam que são salvos. Mas pastor, lá em Romanos 10:9, está escrito assim: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Pastor, é nesse versículo que eu me apego. Eu creio que Jesus ressuscitou, e eu confesso Jesus com a minha boca. Será que confessa mesmo? Com um revólver na tua cabeça, você vai confessar que Ele é o teu Senhor? Porque esse é o contexto de Romanos. O contexto aqui de Romanos é uma igreja perseguida. Aliás, a igreja mais perseguida para a qual Paulo escreveu. Por quê? Porque estava na sede do império que perseguiu os cristãos. Qual era o crime para que os cristãos fossem perseguidos? Não chamar César de Senhor, mas Jesus de Senhor. Então, quando um cristão era descoberto, ele era arrastado ao tribunal, e perante o juiz, ele deveria confessar o seu crime e ser condenado, ou negar Jesus e chamar César de Senhor. Então o contexto aqui é de uma igreja perseguida. O que Paulo está dizendo não é chamar Jesus de Senhor da boca para fora. Isso é muito fácil. É muito fácil aqui no Brasil você chamar Jesus de Senhor. Agora vai chamar Jesus de Senhor na Arábia Saudita. Vai chamar Jesus de Senhor na Coreia do Norte, onde Kim Jong-un tem que ser chamado de Senhor. Você quer ser cristão lá? Aí eu creio que você está salvo realmente. Aí eu creio. Vocês estão entendendo? O termo confessar é um termo jurídico, irmãos. Não é uma palavra qualquer. Paulo não está dizendo se com a tua boca disseres que Jesus é Senhor. Não. Ele está dizendo se com a tua boca confessares, ou seja, se perante uma situação de alta pressão, onde você está sendo ameaçado de morte, você não negar a Jesus, então você com certeza é convertido a Ele. Mas não se esqueça que Ele ressuscitou dos mortos, que Ele está vivo, e a promessa é que aquele que não o negar diante dos homens, Ele também não o negará perante o Pai que está nos céus. Aleluia! Quantos cristãos aqui realmente confessariam Jesus? Realmente o amam a ponto de morrer pelo Senhor? De morrer pelo Senhor. Michael W. Smith compôs um louvor a Deus em homenagem a uma jovem que no massacre de Columbine, se não me engano era o nome daquela universidade, onde dezenas de jovens foram assassinados, uma jovem estava com uma cruz pendurada, uma cruzinha pequenininha, a bijuteria, e o assassino, ao olhar para ela e mirar para ela, disse: você é cristã? E ela disse: sou. Então negue Jesus e eu não vou matar você. E ela disse: Jesus é o meu Senhor. Imediatamente ela foi assassinada. Essa sim amava o Senhor. Amava o Senhor. Jovem, você ama o Senhor? Você pode ser provado hoje indo para casa. Você ama o Senhor? Ou você ama a sua própria vida? Aquele que amar a sua vida vai perdê-la, mas aquele que perder a sua vida por minha causa, disse o Senhor, irá ganhá-la para toda a eternidade. Aleluia. Aleluia. Todos nós um dia vamos partir. Que tenhamos a honra de morrermos como mártires,
porque em breve cada um de nós terá sua fé testada. Vocês sabem disso. Se há uma igreja onde eu posso pregar com certeza de que aqueles que me ouvem sabem disso, é esta igreja aqui. Porque o pastor desta igreja sempre os lembra disso, da perseguição que virá, e que já começou, irmãos, e ela só vai aumentar mais e mais. Você realmente ama o Senhor? Então, a primeira razão pela qual esse texto para mim é assustador, é porque ele me revela que poucos são salvos. Muitas pessoas que eu conheço estão perdidas, e é por isso que eu preciso falar de Jesus para elas. Mas ainda que elas estejam numa igreja, elas podem continuar perdidas, embora chamem Jesus de Senhor. Mas há algo ainda mais assustador aqui, irmãos. Veja comigo o versículo 15 em diante até o 20, por favor. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Não somente as pessoas que não conhecem Jesus estão perdidas, não somente aqueles que chamam Jesus de Senhor podem também estar perdidos, mas há também pastores perdidos, pregadores perdidos, evangelistas perdidos, missionários perdidos, bispos perdidos, supostos apóstolos perdidos. Pregam em nome de Jesus, chamam obviamente Jesus de Senhor, mas fazem mais que isso, se atrevem a pregar. E aqui eu tremo, irmãos, e aqui eu tremo, irmãos, eu tremo aqui, porque eu posso estar pregando para você e o Senhor me considerar um hipócrita. Eu posso estar pregando a minha própria condenação aqui. Há muitos falsos profetas hoje em dia, muitos. Como é que eu sei? Porque o Senhor Jesus nos ensinou a reconhecê-los, irmãos. Não são por suas palavras que nós os reconhecemos, não. Não é por uma grande oratória, poder de persuasão, carisma, simpatia. Eu costumo dizer que o inferno deve estar cheio de pessoas simpáticas. Judas com certeza era muito simpático, ninguém desconfiou dele. Nem mesmo quando o Senhor Jesus deu um bocado de pão molhado, dizendo para Pedro: é aquele a quem eu der o pão molhado, e deu. E nem assim, quando Judas se levantou, todos os apóstolos pensaram que Judas tinha ido comprar alguma coisa, dar alguma coisa para os pobres. Pensaram que ele tinha ido fazer caridade, irmãos. Ele estava acima de qualquer suspeita. Existem pregadores acima de qualquer suspeita aos olhos do homem, mas o Senhor conhece o coração, sabe o que tem no nosso interior, e Ele diz que esses falsos profetas vêm até nós vestidos como ovelhas, versículo 15, mas interiormente, e quem é que conhece o interior? Deus. São lobos devoradores. Em algumas versões que eu até prefiro, vem escrito lobos roubadores. É isso mesmo que eles querem, o seu dinheiro. Querem o seu dinheiro. Aliás, eles não querem só o teu dinheiro,
Eles querem escravizar você. Como agora, um líder de uma denominação que se diz cristã ordenou que fosse feito um filme sobre a vida dele. Filme no cinema. E para quem não sabe, obrigou os membros das milhares de igrejas que tem espalhada pelo mundo a venderem coisas em bazares, venderem seus próprios bens para ajudar a comprar bilhetes, e assim se criar a ilusão de que houve a maior audiência da história do Brasil no lançamento de um filme. Tudo forjado. Uma pessoa na igreja teve que comprar 20, 30 ingressos do seu próprio bolso. À custa de quê? De um megalomaníaco que quer aparecer. Porque eu não vejo nenhum problema quando se faz a biografia de alguém que já se foi. Não vejo nenhum problema. Agora, a própria pessoa querer que se faça não só um livro, o livro já tem vários que ele mandou fazer sobre ele, agora um filme no cinema, para engrandecer o nome de Cristo, não o próprio nome dele. Falso profeta. Esse é o fruto que ele está dando. Vamos abrir nossos olhos. Não é porque alguém fala muito bem. Ah, pastor, mas ele tem uma multidão no mundo inteiro que o segue. Pastor, no lançamento do filme, a fila dava voltas e voltas no quarteirão. Então você vai atrás da multidão. Aliás, na ministração do louvor foi falado isso, que a multidão geralmente está errada. Aliás, biblicamente falando, ela sempre está errada. Lembram dos 12 espias? 10 vieram com a avaliação errada, somente 2 creram realmente no Senhor. Somente 2, Josué e Caleb. O que diz Mateus 24:11? Que haveria nos últimos dias muitos falsos profetas, e eles enganariam poucos irmãos. O que me assusta em Mateus 24:11 é que o Senhor diz, não é só porque ele disse que haveria muitos falsos profetas, isso aí a gente sabe que tem mesmo, mas ele disse que esses falsos profetas enganariam a muitos. Então não vá atrás das multidões, porque elas estão enganadas. Elas estão enganadas. Onde há uma multidão atrás de um homem, há engano, porque o Senhor me revela isso. O rebanho de Cristo, irmãos, guarde isso, sempre será um pequeno rebanho, irmãos. Sempre será um pequeno rebanho. Nós não somos melhores do que Jesus, irmãos. Não somos. Não somos. E quando ele ascendeu aos céus, os que o seguiam eram em torno de 500 apenas. Só que ele deu uma ordem e somente 120 obedeceram, de esperar a promessa do Pai em Jerusalém. Somente 120. A igreja do Senhor contava com 120 discípulos. Não é incrível? Mas multidões o seguiam. Multidões interessadas em quê? Em comer pão de graça, comer peixe de graça, ver sinais, ver maravilhas. Não queriam realmente uma conversão, uma mudança de vida. Não tinham o entendimento que Pedro teve, quando após uma dura pregação de Cristo, muitos o abandonaram. João capítulo 6, versículo 66, é isso mesmo, João 666. Lá está escrito que muitos o deixaram. E no versículo seguinte, o Senhor então olha ao seu redor e diz, e vocês também não querem se retirar? E Pedro responde, para quem iremos nós? Para quem? Para quem? Para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Somente Cristo tem a palavra da vida eterna. Quem busca a vida eterna segue a Cristo.
Quem busca esse mundo segue falsos profetas. Quem quer se enriquecer segue falsos profetas. Mas quem quer a verdadeira riqueza, que é Cristo, segue a palavra de Deus. Palavra de Deus. Pelos frutos os conhecereis. Pelos frutos. Na frente de uma câmera, é tão amável, abraça todo mundo, beija, parece até político em campanha. Quando desliga a câmera, é cercado de seguranças, ninguém mais pode tocá-lo, e os seguranças o levam até o carrão importado e a prova de balas para ele ir para casa, que é sempre uma mansão. Não se iludam, irmãos. Mas pastor, eles realizam milagres. Pois é, Mateus 24 fala sobre isso, que os falsos profetas farão tão grandes sinais e prodígios, tão grandes, olha só, o próprio Jesus dizendo, que se possível enganariam até os escolhidos. Até os escolhidos. Não seja enganado. O que você está buscando? Sinais? Milagres? E essa é a quarta razão pela qual esse texto é assustador, irmãos. Veja comigo o versículo 22 e 23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E não é verdade que hoje há ministérios, denominações que se dizem cristãs, que a base dessas denominações não é a palavra de Deus, não é Cristo, porque Cristo é a palavra, o verbo que se fez carne. A base dessas denominações são: uma é revelação. Nos cultos dessa denominação tem que ter revelação. Se não tiver, se só tiver pregação bíblica, é pão dormido. Certa vez, minha esposa e eu escutamos uma vizinha convidando a irmã dela para ir no nosso culto. E a irmã dela perguntou: tem revelação lá? E ela disse: tem pregação da palavra. E a resposta foi: ih, pão dormido, estou fora. Chamando a palavra de Deus de pão dormido. Isso aqui é o pão da vida, irmãos. Quem rejeita a palavra, rejeita Cristo. Não é verdade que existe outra grande denominação que é baseada apenas em quê? Milagres. Milagres, tem que ter milagre. Todo culto tem que ter um milagre. E para garantir que alguma coisa vai acontecer, eles dão um jeitinho. Estou falando do que eu sei, irmãos. Estou falando do que eu sei. Eles dão um jeitinho. Não é verdade que hoje existem também denominações que a base é o exorcismo? Tem que ter manifestação de demônio no culto. Se não tiver, o culto não prestou. Tem que ter. Eu trabalhei numa empresa ligado a uma organização religiosa. Eu era um dos poucos funcionários da empresa que não era dessa organização. E na segunda-feira o comentário na empresa era o mesmo, porque a maioria dos funcionários era cada um de uma igreja desta denominação. E o comentário era o seguinte: e aí, como é que foi o culto lá? Manifestou muito demônio? Quantos? O pastor demorou para expulsar? Os demônios brigaram entre si? Eles não perguntavam o que foi pregado, se houve conversões. Não, a conversa era: quantos demônios? Que demônios eram? Como é que foi a entrevista com eles? Isso é assustador, irmãos. Porque nada disso é evidência
é atestado de salvação. Dons não asseguram a nossa salvação. Não asseguram. Você pode expulsar demônios em nome de Jesus, realizar milagres em nome de Jesus, profetizar em nome de Jesus, e no entanto, ouvir do Senhor naquele dia: nunca vos conheci. Ele não está procurando dons, ele vai procurar frutos. Frutos. Quem é você? Seu caráter foi transformado? Vejam quão apertado é esse caminho, irmãos. Poucos se salvam. Muitos que dizem Senhor, Senhor estão perdidos também. Muitos que supostamente pregam em nome de Jesus também estão perdidos. Denominações inteiras cuja base são milagres, profecias e exorcismo, perdidos. Porque o foco não é Cristo, o foco é o espetáculo. Qual é o espetáculo? Quem gosta de profecia, denominação tal. Quem gosta de expulsão de demônios, denominação tal. Quem gosta de milagres, denominação tal. A mão de Deus está aqui. Não está mais em lugar nenhum. Como esse caminho é apertado. Isso me assusta, irmãos. Eu tremo diante dessa palavra, irmãos. Eu tremo, irmãos. Interessante é que quando eu preparava essa mensagem, ela não foi pregada aqui pela primeira vez. De vez em quando o Senhor me manda pregar esse mesmo texto. Há uma semana atrás, o Senhor me levou a pregar em Teresópolis nesse texto aqui. E quando eu preparava, meditava de novo nessa mensagem para trazê-la, o Espírito Santo me fez lembrar de uma história que foi mencionada aqui. Nosso amado Diácono Kleber, diácono, né? Mencionou uma história que eu tinha escutado há mais de 10 anos atrás e que eu me lembrei preparando esse esboço aqui. Porque sempre quando eu prego uma palavra, mesmo que eu já tenha pregado, eu faço de novo o esboço. E quando eu estava preparando, eu me lembrei dessa história, não com os detalhes que ele contou, porque ele tem isso mais fresco na memória, mas eu ouvi há mais de 10 anos atrás. E a história fala de um pregador, um pastor, conferencista, que sem que ninguém soubesse, estava em adultério, não com apenas uma mulher, com várias. Às vezes ele saía de um congresso e ia direto para um motel. E certa vez, indo para um culto, ele disse: Senhor, eu não aguento mais isso, porque tudo isso é uma farsa, é um circo. Senhor, levanta alguém no culto hoje para me repreender. Levanta alguém no culto hoje para me envergonhar, para que eu tome vergonha na cara e me conserte. Eu preciso de um susto. E aquele homem pregou naquele congresso, e dezenas de pessoas se converteram e se reconciliaram com Cristo. E ele voltou para casa arrasado. Como pode isso? Eu em pecado, e essas pessoas indo para Jesus. Não é possível, isso tudo deve ser uma farsa. Jesus não existe, é tudo persuasão humana, não tem nada do Espírito Santo, Deus não me repreendeu ali. E ele foi para casa, e de madrugada ele acordou abruptamente, com uma claridade enorme no seu quarto, e quando abriu os olhos, a espada de um anjo estava na sua cabeça. E aquele anjo disse: no dia do juízo você prestará contas, continue pregando o Evangelho. E então ele entendeu
que chegará um dia em que todos nós teremos os livros da nossa vida abertos, e será aberto o livro, e aquele que não for achado inscrito no livro será lançado no lago que arde em fogo e enxofre, o mesmo destino do diabo e dos demônios. Porque foi que Deus não atendeu a oração daquele pastor e levantou alguém para envergonhá-lo naquele culto? Porque almas precisavam se converter naquela noite, e Deus teve misericórdia e usou aquele homem para isso, usou a sua oratória, usou o seu modo de pregar. Mas ele, se não se arrependesse dos seus pecados, estaria perdido, condenado. E não por acaso hoje o diácono Kleber me fez lembrar dessa história. Como é possível isso? Há anos eu não me lembrava dessa história. Há uma semana eu me lembrei dessa história. E hoje ele conta a mesma história enquanto tomávamos um café antes do culto. O Senhor está falando comigo. Você está pregando a minha palavra. Quase todos os dias, irmãos, eu tenho recebido e-mails, comentários em vídeos do YouTube dizendo: eu estava afastado do Evangelho, depois que eu vi sua pregação me reconciliei com Cristo. Quase todo dia, irmãos, quase todo dia. Ainda agora vindo para cá, o último e-mail que eu abri era uma mulher dos Estados Unidos, não sei de que cidade, ela não mencionou, dizendo: a sua pregação aí no Brasil me alcançou aqui nos Estados Unidos, eu só queria que o senhor soubesse disso. E ai de mim, se não transferir toda a glória para Deus. Ai de mim, ai de mim. Quem sou eu? Eu sou nada, irmãos, nada, irmãos. Francamente, eu me sinto um verme, que a cada dia que passa, está mais fraco, sem vigor. Como queria eu que o que está acontecendo comigo agora tivesse acontecido quando eu tinha 17, 18 anos de idade. Como queria eu ter o ímpeto da juventude que vocês têm para pregar esse evangelho que salva, que salva. Mas pastor, poucos serão salvos. Mas se você não pregar, nenhum deles será, nenhum deles. E se pelo menos uma pessoa naquele grande dia disser que ouviu o evangelho verdadeiro através de você, terá valido a pena, terá valido a pena, terá valido a pena. O meu temor, irmãos, é o mesmo de Paulo. Imaginem só, meu Deus, Paulo, como eu estou longe dele. Paulo temia que depois de ter pregado a tantos, ele mesmo fosse reprovado. Por isso ele disse: esmurro o meu corpo e o submeto a Cristo. Será que nós compreendemos o quanto o pecado é grave? Nós não podemos permanecer no pecado, nós que conhecemos a Cristo. Temos que lutar contra ele, não com as nossas forças, mas buscando o poder do alto. Esse poder nos está disponível, irmãos. Nessas alturas talvez você se pergunte: como, pastor, eu posso estar entre esses poucos? E a resposta está no versículo 23. O Senhor diz abertamente: nunca vos conheci. Não há algo estranho nessa frase? Jesus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, Ele conhece os nossos pensamentos, a intenção do nosso coração. Como que Ele diz nunca vos conheci? Veja que Ele diz nunca. É como se Ele estivesse dizendo: eu não sei quem você é. Mas Ele sabe de todas as coisas, de todas as coisas. E isso me deixou bastante impressionado,
E eu fui pesquisar isso no texto original, e eu descobri algo muito importante. A palavra conheci, escrita no versículo 23, no original, significa conhecer na intimidade. O Senhor está dizendo: você nunca teve intimidade comigo. Nunca teve intimidade. Nós nunca fomos íntimos. Nunca tivemos momentos a sós de verdade. Nunca. E o texto diz também: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Isso faz com que nós pensemos o quê? Iniquidade é um estuprador, é um assassino. Só que a palavra traduzida como iniquidade é o termo grego anomia. Significa sem lei, ou seja, sem regra. Vive desregradamente, vive segundo a sua própria vontade, o seu próprio querer. Me chama de Senhor, mas não me obedece. Não foi isso mesmo que Jesus perguntou no Evangelho segundo Lucas? Por que me chamais de Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Quem é salvo? Quem é salvo? Quem se esforça em obedecer é salvo. Quem obedece por amor. Por amor. E a prova disso, amados, está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 8, versículos 2 e 3, o final do 1 e os versículos 2 e 3, 1 Coríntios 8. Talvez você conheça toda a Bíblia. Talvez você já tenha lido de Gênesis a Apocalipse 5, 10, 15 vezes. Mas eu quero dizer para você que o que realmente atesta a tua salvação não é o quanto você conhece de Deus, mas é se Ele te conhece. Uma pessoa pode conhecer tudo sobre alguém que seja famoso. Não é verdade que existem pessoas fanáticas por um artista, por um cantor, e sabem tudo dessa pessoa? Mas se essa pessoa fanática por esse artista ou cantor for na mansão em que esta pessoa mora, e disser para o porteiro, para o segurança: olha, eu quero conversar com o fulano de tal, porque eu sei tudo a respeito dele. Eu sei onde ele nasceu, eu sei até que horas ele nasceu, eu sei o que ele gostava de comer quando criança, eu sei a cicatriz que ele tem, de que acidente foi, sei o nome dos pais, dos avós, eu sei tudo sobre ele. Então me deixa entrar para conversar com ele. Vocês acham que o segurança vai deixar essa pessoa entrar? Só porque ela sabe tudo sobre ele? O segurança vai fazer só uma pergunta: ok, você sabe tudo sobre ele, mas e ele? Conhece você? Ele é seu amigo? Para você chegar aqui sem marcar hora e entrar? Só os amigos dele podem entrar aqui a qualquer hora. Você sabe tudo sobre Deus. Não se esqueça que na parábola dos talentos, o que foi condenado era o teólogo. Eu sabia quem tu eras, que és um homem duro, que colhes onde não semeaste. Ele sabia. Os outros não disseram isso. Justamente quem mais sabia sobre Deus foi aquele que enterrou o seu talento. O que você tem aprendido do Senhor não é para você guardar só para você. É para você viver na sua vida. Viver. Cristo está vivo para que você viva a Cristo. Para que você o viva em todo lugar, em toda parte. Para que você não ouça: nunca vos conheci. 1 Coríntios 8, final do versículo 1 e versículo 2 e 3. O conhecimento incha,
mas o amor edifica. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Para que você não ouça do Senhor: nunca vos conheci. Que você o ame de todo o seu coração. Que você o ame. Salvação não se trata de um conhecimento teológico, se trata de um relacionamento verdadeiro, um relacionamento com aquele que sim, morreu numa cruz, mas que ao terceiro dia ressuscitou e vive, e prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele morreu naquela cruz, para que o véu fosse rasgado de alto a baixo, para que não houvesse mais separação entre nós e o nosso Deus. Como é que nós ousamos viver longe dele, irmãos? Um preço tão grande foi pago, não para que nós estivéssemos aqui apenas reunidos, não, mas para que nós tenhamos um relacionamento com ele, um relacionamento íntimo, um relacionamento verdadeiro, que você o ame com todas as tuas entranhas. Hoje, muito se fala em amar o próximo, amar o próximo, amar o próximo, mas o verdadeiro amor ao próximo só acontece quando amamos a Deus sobre todas as coisas. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei, disse Jesus. Ele é o referencial, Ele é o nosso exemplo. E como foi que Ele nos amou, dando a sua própria vida por nós? Todos nós conhecemos o que está escrito em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas poucos conhecem 1 João 3,16, que nos diz que assim como Ele deu a sua vida por nós, nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Só que muitos, ao invés de dar a vida pelo irmão, critica o irmão, julga o irmão, pisa no irmão, fica sem falar com o irmão, é frio com o irmão, é indiferente com ele. Como pode tal pessoa ser salva? Não, não é, não é, não é. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Amado Deus e Pai, ó Senhor, talvez eu seja um hipócrita, Senhor. Oh Deus, Deus. Oh Senhor. Oh Senhor. Eu lamento como Jeremias, Senhor. E minhas últimas palavras aqui, Pai, são dirigidas a Ti. E são como as últimas palavras dele: converte-nos a Ti, e seremos convertidos. Como está difícil andar no Teu caminho, Senhor, nesses últimos dias. Oh Deus, são tantas as tentações,
A facilidade é tão grande de enveredarmos no erro. Como disse a tua serva Janaína, hoje, se alguém enveredar pelo erro, dificilmente retornará. Ó Senhor, ajuda-nos, Pai. Mas sabemos que se nós estivermos aqui, nos achando melhores do que alguém, nos achando melhores do que um homossexual ou do que uma prostituta, estamos igualmente perdidos, Senhor. Estamos inchados. Quem somos nós para julgar, Senhor? Ó Senhor, converte-nos a Ti e seremos convertidos. Dá-nos o Teu coração, Senhor. Tira esse coração de pedra, Senhor. Converte-nos a Ti. Ó Deus, converte-nos a Ti, Senhor. Só o Senhor pode nos converter a Ti. Só o Teu Espírito Santo pode realmente nos convencer do risco de perdição que corremos brincando com o pecado, insistindo no egoísmo, na ganância, na vaidade, na indecência, na sensualidade. Ó Senhor, nem o pastor Elvis, tendo pregado aqui há 2 semanas atrás, tão claramente, Senhor, houve conserto aqui, Senhor. Será que vai ser preciso o Senhor enviar um anjo com a espada desembainhada na madrugada, Pai, para que haja o temor do Senhor? Ó Deus, tem misericórdia, Senhor. Eu não sou melhor do que os meus irmãos, Pai. Eu não sou melhor do que os meus irmãos. Eu reconheço que eu não sou melhor. Oh Deus, tem misericórdia desse verbo, Senhor. Tem misericórdia desse verbo. Se for a tua vontade, salva-nos, Senhor. Lembra-te de nós quando vieres no teu reino. A nossa salvação está em sermos lembrados do Senhor. A nossa salvação está no Senhor se lembrar de que nós te amamos realmente, de que temos intimidade contigo, de que não temos um relacionamento frio e indiferente, como um casal que está brigado, mas que nós realmente conversamos todos os dias, que nós todos os dias somos cúmplices do mesmo projeto, que é ganhar almas, que é expandir o teu reino, que é saquear o inferno. Ó Senhor, tira de nós o egoísmo, tira de nós a preguiça, tira de nós a timidez, tira de nós as desculpas que encontramos para não ganhar almas. Tem misericórdia de nós, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Pai. E ajuda-nos a não sermos hipócritas, Pai. Ajuda-nos a não sairmos daqui mais uma vez como se tivéssemos saído de um cinema ou de um teatro. Tem misericórdia, Senhor. Eu não estou num palco. Eu não quero ser visto como um ator. Oh Deus, Senhor, converte-nos a Ti e seremos convertidos. Nós nos rendemos a Ti, Jesus. Nós nos rendemos a Ti. E cada um aqui possa dizer: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Venha. Que possamos ouvir do Senhor: vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me destes de comer,
Tive sede e me destes de beber. Estava nu e me vestistes. Era forasteiro e me acolheste. Estava enfermo e fostes ver-me. Ó Senhor, se nós não temos praticado isso, Senhor, converte-nos a Ti, Pai, para a Tua glória. Em nome de Jesus, Pai, nós te rogamos e te agradecemos. Amém.